Eu não sei se você está assistindo os Jogos Olímpicos. Então, a abertura dos Jogos Olímpicos, a abertura oficial, usaram uma sátira do quadro Leonardo da Vinci, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus. E aí pegaram os drag queen e fizeram uma sátira. Só drag queen, homossexuais, né? E fizeram uma sátira com a Santa Ceia, como se eles fossem os 12 discípulos de Jesus. Aí Silas Malafaia, que é oportunista, é o pseudo-defensor da moralidade dos cristãos, mas comunga com a direita, que tem um lado ideológico de exterminar o Comando Vermelho, os bandidos, mas é a favor de miliciano e de policiais corruptos que foram expulsos da polícia. Ou seja, é uma bagunça. É uma mistura. É a favor de arma, de tiro, e de um lado de um grupo. É uma doideira essa política nossa, essa religiosidade falsa, mentirosa, hipócrita no nosso país. Mas isso aqui é outro caso. Preste atenção numa coisa. Aí ele está aí falando, fazendo a defesa, que ninguém brinca assim com Maomé, porque se brincar ele vai lá e explode tudo. Lógico, o cara é sanguíneo, é sanguinário, é mundano, é cego. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, preste atenção. Lucas, capítulo 23 e o versículo 34 diz assim, ó. Isso aqui é Jesus quando está sendo crucificado na cruz. Olha que coisa interessante. Ali tinha Roma, tinha os judeus e o poder político da época, que estavam condenando um homem inocente, um santo, condenando o próprio Filho de Deus. Olha o que ele vai dizer para aquelas pessoas que fizeram barbaridade com ele. Colocaram uma coroa de espinho enfincada no seu crânio. Chicotearam, bateram nele. Massacraram ele naquela cruz. Pregaram o prego nas suas mãos. Deram para ele vinagre quando ele teve sede. Olha o que ele vai dizer a respeito daquelas pessoas. O 34. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus, até na hora da morte, está pedindo misericórdia para aquelas pessoas. E você sabe que por intermédio da morte de Cristo veio sim a salvação àquele povo? Eu vou ler algo para você aqui que eu achei muito coerente no comentário desse autor dessa Bíblia de aplicação pessoal. Olha o que ele diz aqui. Jesus pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que participaram do seu assassinato. Prestou atenção? Jesus está pedindo ao Pai que perdoe aquelas pessoas que participaram do assassinato dele. Olha só, os líderes judeus, os políticos e os soldados romanos, espectadores, Deus respondeu aquela oração, abrindo o caminho da salvação até para os assassinos de Jesus. Por intermédio daquela morte veio a salvação a todos quantos passassem a partir daquele momento crer no Filho de Deus a quem eles estavam assassinando. Você lembra de Estevão, quando foi apedrejado? Até na morte, no seu apedrejamento, ele está pedindo misericórdia. Perdoa eles, Pai, porque eles também não sabem o que fazem. Só o Evangelho tem essa autoridade, esse poder, para pedir clemência, perdão àqueles que estão fazendo uma maldade, porque estão cegos, estão surdos, estão com seu entendimento obscurecido. Só o perdão de Deus pode dar a esses homens uma nova chance de se redimir,
da sua maldade e dos seus pecados. Só o Evangelho. E por isso Jesus veio, morreu para padecer, para oferecer essa remissão, esse perdão dos pecados daqueles que estavam cometendo atrocidade sem o pleno conhecimento do que estavam fazendo. Você lembra de Saulo, que virou Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, consentia na morte dos cristãos, também torturava e matava os cristãos? No caminho de Emaú, de Damasco, ele encontra com o Senhor Jesus. E ali ele tem uma nova vida. Só o Evangelho tem o poder de transformar as vidas. Agora vem Silas Malafaia, o paladino da moralidade, querendo aqui fazer defesa. Isso não cola. Isso é uma narrativa, eu já expliquei isso aqui. Ele fala isso, ele levanta essas polêmicas para poder lacrar, para ganhar mais seguidores, para poder ganhar mais curtida, comentários, para fazer com que o vídeo dele bombe de muitas visualizações, porque isso dá muito dinheiro para ele. Você não sabe disso, não? Agora você observa a forma como ele falou disso tudo. Foi bem manso. Ele não é doido. Ele sabe que agora o negócio está bem estreito para se falar de homossexual, de lésbica, para se falar desse povo LGBTQI, não sei o que a mais. Duvido se ele falou explicitamente, se ele falou assim abertamente como ele falava 10 anos atrás. Agora ele está cauteloso. Agora, com o ministro Alexandre de Moraes, só falta xingar, mandar o ministro tomar naquele lugar. E para... Você está entendendo? Entendeu? Chama o homem de desgraçado. Como é que esse homem vai se converter? Se ele não demonstra misericórdia, não é dessa forma que nós vamos mudar o mundo. Não é dessa forma que as pessoas vão se converter. É por intermédio da pregação do Evangelho. Jesus andou com prostituta, Jesus entrou na casa de Lázaro, o corrupto. Jesus foi lá, juntamente com o cobrador de impostos, Mateus, comeu. Jesus circulou em todas as esferas, mas o seu testemunho, a sua misericórdia, a sua justiça, fez justiça para com aqueles pecadores. Ao ponto de eles se constrangerem e se converter e reconhecer o Filho de Deus como Salvador. Então isso tudo é uma narrativa. Então está aqui explicado. Até aqueles soldados, aqueles judeus, Roma, que participou todo dessa maldade, Jesus está morrendo e pedindo clemência, misericórdia ao Pai com aquelas vidas. Para com aquelas vidas. Então, não caia nessa bolha, isso é uma narrativa. O pastor Silas, ele é oportunista, ele gosta de uma situação para te colocar contra um determinado grupo. Ele divide o Brasil com a sua opinião. Infelizmente, tem um monte de habitolado, ignorante, imbecil, idiota, panaca, que não conhece a Bíblia, que não estuda, que não medita, que não examina, cai nas narrativas desse idiota que divide, que só demonstra ódio. Só panaca idiota para cair na narrativa desse senhor, que eu já considerei, já respeitei muito. Hoje eu não tenho consideração, respeito. Eu peço a Deus que ainda use de misericórdia com ele e desperte ele antes que ele desça à sepultura, porque ele vai pagar um preço muito caro. Porque ele só divide e ele não tem sido uma voz abençoadora para fazer com que pessoas se convertam ao Evangelho de Jesus Cristo. Tamanha o ódio que ele prega, tamanha a narrativa política, a ideologia dele pela uma parte discrimina a outra. Ou seja, ele fica dividindo uma parte da população dos brasileiros e uma grande parte dos evangélicos que são habitolados que caem na narrativa desse senhor.